Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvamos a Deus por mais uma noite na sua presença. Louvamos o seu grande nome por mais um dia de vida. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. E alegres porque o Senhor nesse dia nos guardou, nos sustentou. Nesse dia o Senhor nos deu vida e nos deu vida com abundância. Por isso louvamos o seu santo e bendito nome. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você que está conosco essa noite, você louve a Deus pela sua vida, louve a Deus pela sua saúde, louve a Deus pelo pão de cada dia, pelo alimento. Tudo isso é fruto da graça bendita do Senhor. Com sua bendita graça Ele tem nos alcançado. Nós não somos merecedores de nada, mas a graça bendita do Senhor tem se estendido sobre nós. E como diz lá no Salmo 23, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Por isso louvamos a Ele. Muito boa noite, você que está chegando nesta hora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está conosco, louvamos a Deus pela sua vida. Quero encorajar você essa noite. Hoje nós vamos continuar falando sobre a obra missionária. E hoje vamos ao texto de Romanos, capítulo 10. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra Romanos, capítulo 10. Vamos ler os versículos de 8 em diante. Romanos capítulo 10, verso 8. Paulo aí tem uma palavra tremenda para o meu coração e para o teu coração essa noite. Antes nós vamos orar pelos enfermos, vamos continuar orando pela obra missionária, vamos orar pelo país, vamos orar pela igreja, pelo avivamento da igreja. Esse é um tempo em que a igreja, eu e você, precisamos de avivamento, querido irmão, querida irmã. O nosso coração precisa do fogo de Deus, da unção e da graça bendita do Senhor. Amém? Querido Pai, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, louvamos, Senhor, a tua graça, louvamos as tuas grandes misericórdias que se renovaram sobre nós nessa manhã e estão se renovando essa noite. Louvamos o teu nome pela tua graça, Senhor, que não tem fim, a tua graça que nos salva, a tua graça que nos alcançou um dia e nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, a tua graça bendita que perdoou os nossos pecados e nos purificou com teu sangue precioso. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tão grande salvação. Louvamos o teu nome pela vida dos irmãos e das irmãs que estão aqui conosco essa noite. Pedimos, Pai, fala o nosso coração, vivifica-nos pela tua palavra que é viva e eficaz e penetra como espada afiada de 2 gumes, tua palavra que não volta vazia, antes fará aquilo para o qual ela foi determinada, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra nos anime esta noite, que a tua palavra nos fortaleça, que a tua palavra nos vivifique, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, entregamos em tuas mãos os enfermos desse tempo. Quantos irmãos e irmãs se encontram enfermos, clamamos a ti, ó Deus, pela vida do meu pai, seu Galdino, sua esposa Marilda. Visita aquele casal de anciãos, ó Deus, e leva a saúde a eles, em nome de Jesus. Visita ali a mãe da Cíntia, Senhor, que está se recuperando daquele procedimento cirúrgico. Louvamos o teu nome, Pai, porque até aqui o Senhor tem ajudado. Ó Deus, a dona Marlene continua a restaurar a saúde dela. Ó Deus, visita ali o cunhado do teu servo Ziel, que também sofreu intervenção. Ó Deus, está internado ainda. Visita o teu filho com o teu poder, tua graça, tua bondade, e restaura e vivifica a sua saúde, Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, cada um dos pedidos que tem chegado aos nossos ouvidos, Senhor, quantas pessoas internadas, quantas pessoas entubadas,
que a mão misericordiosa do Senhor possa alcançá-los nesta hora e possa curá-los, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, freia essa pandemia em nosso país, tenha misericórdia de nós, guarda o teu povo, a tua igreja, Senhor, guarda todos quantos, Senhor, ó Deus, estão, ó Deus, expostos ao vírus pelo trabalho diário, quantos precisam estar trabalhando, estar na rua o tempo todo em movimentação. Ó Deus, que o Senhor possa guardá-los por misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Tome em tuas mãos o nosso país, Senhor, em nome de Jesus. Cada prefeitura, cada prefeito que foi eleito nesse domingo passado, que a mão bendita do Senhor possa dirigi-los, Senhor, e usar de misericórdia com os mais pobres, mais necessitados e com todo o povo em geral. Ó Deus, que seja feita justiça, Senhor, e que cada prefeito possa governar com equidade e justiça, em o nome de Jesus, o teu Filho, Pai. Nós oramos e entregamos em tuas mãos o nosso país, o governo federal, os estados. Ó Deus, a Suprema Corte do país, toma em tuas mãos e dirige aqueles que estão investidos de autoridade, Pai, para que tenhamos vida mansa e tranquila, como diz a tua palavra. Ó Deus, e quanto a nós, igreja, vivifica-nos pelo teu poder, assopra o teu fogo sobre nós, aviva o nosso coração, dá-nos pureza e santidade, dá-nos amor à tua palavra nesse tempo, Senhor, que possamos a cada dia estar em comunhão profunda com o Senhor, pregando e vivendo o evangelho do reino, Pai, para a glória e honra do nome de Jesus. É o que nós oramos, crendo na tua palavra. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e amigos. Você que chegou durante a oração, seja muito bem-vindo. Você que está lá no Nordeste, irmã Leila, seja muito bem-vinda. Você, sua mãe Lourdes, sua avó Maria, Deus abençoe vocês. Nesta hora, todos quantos estão conosco, Deus fale ao nosso coração. Vamos então ao texto, Romanos 10. Paulo está falando aí no contexto dos judeus. Ele vem falando no capítulo 9, 10 e 11. Ele fala de Israel o tempo todo. E no capítulo 10, ele diz que os judeus rejeitam a justiça de Deus. E Paulo então vai falar da graça da justiça e vai falar do amor de Deus por todos os povos, todos os homens, judeus e gentios. Nós vamos ler Romanos 10, do versículo 8 em diante. Diz o seguinte, se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira.
E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Glória a Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa aí nesse texto tremendo. Esse é um texto maravilhoso, é um texto muito conhecido, principalmente aí nos versículos 14 e 15, que é muito usado na obra missionária, nas pregações missionárias. E hoje eu quero olhar esses versículos, mas o contexto mais amplo. Tem muita coisa jóia para nós. E o nosso tema essa noite é o seguinte: todo aquele que nele crê será salvo. Paulo, ele dá uma visão muito clara do evangelho para todos os homens. E no versículo 8, Paulo, ele começa citando um texto lá de Deuteronômio capítulo 30, verso 14, quando ele diz aí: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Porque Paulo está se dirigindo aos judeus, e ele está falando da salvação, e ele diz que os judeus tiveram o privilégio de ter a palavra perto deles, no coração deles, dentro deles, praticamente, porque Paulo está relembrando esse texto lá de Deuteronômio. Eu quero ir com você até lá. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Esse texto, ele está no contexto que Moisés está fazendo o seu discurso antes do povo entrar em Canaã. Esse é o quarto discurso de Moisés. Abra comigo então, Deuteronômio 30. Moisés, nesses discursos, está relembrando toda a trajetória de Israel, desde a saída lá do Egito. E Deus está então renovando a aliança com o povo. E Deus falou para Moisés: Moisés, fala ao povo, repete as leis ao povo, e fala de toda a trajetória. E Moisés, assim então, o povo acampa-se ali antes de atravessar o Jordão, e Moisés começa a relembrar a história dos 40 anos de Israel lá no deserto. E quando chega nesse trecho, eu quero ler com você Deuteronômio 30, 14, ele diz aí: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Veja que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Deus está lembrando o povo toda a trajetória e falando agora da lei, e está dizendo para eles: olha, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmãos, Israel foi um povo privilegiado, porque Deus escolhe Israel, separa Israel, e faz uma aliança com esse povo, e era para que Israel falasse da glória de Deus a todos os povos, a todas as nações. Israel falhou nessa missão, mas Israel é um povo privilegiado, porque a revelação começa com eles. A revelação de Deus para a humanidade, ela começa com muito mais clareza com Israel, quando Deus então revela a Moisés toda a lei, todo o Pentateuco, né? De Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando Paulo está se dirigindo aos judeus lá ali em Roma, ele está lembrando essa palavra. E Paulo, ele é muito escriturístico. Paulo está baseado o tempo todo nas escrituras do Antigo Testamento. Por isso eu e você, como igreja hoje,
não podemos jogar fora o Antigo Testamento, porque todo o Novo Testamento está assentado sobre o Antigo Testamento. E não há como desassociar um do outro. Então, quando você ouvir um pregador falando que para nós, igreja hoje, só serve o Novo Testamento, isso é uma tremenda bobagem. Isso é uma heresia, porque o próprio Jesus, Paulo e todos os escritores do Novo Testamento estão baseados no Antigo Testamento. E se eles não jogaram fora o Antigo Testamento, quem somos nós para jogar fora toda a história de Israel e todo o preceito bíblico que do Antigo Testamento ele vai se desenrolando no Novo Testamento? Então Paulo, nesse trecho que a gente leu de Romanos, nós vamos perceber que Paulo usa o tempo todo a antiga aliança, usa os profetas, para trazer à memória a igreja lá em Roma que os mandamentos do Senhor precisam ser cumpridos. Então Paulo começa a falando ali que a palavra está perto deles, na boca, no coração. Sendo que lá em Romanos, agora quero voltar com você em Romanos, Paulo ele acrescenta uma linha nesse versículo aí de Deuteronômio. Volta comigo aí. Romanos 10, você que chegou agora, verso 8, você é muito bem-vindo. Romanos 10, verso 8. Quero repetir o versículo. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E agora Paulo acrescenta aí. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque a salvação é pela fé. Desde lá do Antigo Testamento. A salvação nunca foi pelas obras. A salvação nunca foi pela lei. Sempre foi pela fé. A lei serviu de aio, de guia, até Cristo. Mas lá no Antigo Testamento, a salvação já era pela fé. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele deixa isso muito claro. Então a gente precisa ter isso em mente, que a salvação sempre foi pela fé. E aqui Paulo, então, ele acrescenta aí esse detalhe. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele vai avançando e no versículos 9 e 10, Paulo vai dar aí o caminho teórico da conversão de um homem ou de uma mulher. Eu quero olhar com você com muita clareza, porque tem um detalhe aí, que a igreja, de uma forma geral, ela se esqueceu desse pequeno detalhe. Vamos comigo, Romanos 10, 9 e 10. Aqui é a fórmula teórica da salvação. Tá? Isso precisa ser colocado na prática, na vida de um indivíduo, para que ele então possa dizer que está salvo. E aí a prática são os frutos que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 9 de Romanos capítulo 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Primeira frase de Paulo é a seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. A palavra Senhor aí é a palavra kurios, que para os seus ouvintes era muito comum. César era o kurios, o Senhor, naquele período, naquele império. E agora então Paulo está escrevendo para a igreja em Roma. Eles sabiam muito bem o que era a expressão kurios. Era Senhor absoluto de todas as coisas. Quem ia a Cristo e colocava o senhorio de Cristo sobre a sua vida, tinha clareza o que é isso. A igreja hoje perdeu o sentido dessa palavra. Mas eu quero trazer a nossa lembrança, querido, que o texto é muito claro. Paulo ele começa dizendo, enfatizando, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Se Jesus não é o Senhor da nossa vida, ele não é o Senhor de nada.
E um outro detalhe, se ele não é o Senhor da nossa vida, ele também não é o Salvador. Ele só é Salvador se ele for o Senhor. Sendo que em nossos dias, a igreja só quer o Jesus Salvador, não quer o Jesus Senhor. Não quer colocar-se debaixo do senhorio de Cristo. Porque a palavra curios, querido, significa supremo, em autoridade. É aquele que dá as ordens, é aquele que dirige a nossa vida, é aquele que diz exatamente o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E se ele é Senhor, não há nenhum outro Senhor na nossa vida. Nem mesmo o nosso ego, que é um dos que mais disputam o lugar de proeminência na vida do ser humano, seja do homem ou da mulher, é o nosso ego. Nosso ego é terrível, é maldito. Paulo diz, miserável homem que sou. Paulo vai dizer, em mim não habita bem algum. O nosso ego, né, o velho homem, ele quer ditar as ordens o tempo todo. Mas, querido irmão, querida irmã, se eu e você um dia levantamos a mão, fomos à frente, seja lá o que nós fizemos, e se nós declaramos que Jesus agora, a partir de hoje, é o Senhor da nossa vida, então é Ele quem manda, é Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem dá as ordens, é Ele quem orienta. E nesse governo só tem um Senhor, que é Jesus. E Paulo ele explica isso com muita clareza. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Perceba que a ordem é clara. Primeiro Senhor, depois Salvador. Primeiro Cristo precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E se ele não é o Senhor da nossa vida, ele não é Senhor de nada que temos. Logo, nós não estamos salvos. Porque a ordem é Senhor e depois Salvador. Fora disso, queridos, não há salvação. Agora, como eu disse, Paulo está explicando a questão teórica, porque tem muita gente que diz que levantou a mão para Jesus, que Jesus é o Senhor da vida deles, mas Jesus não manda em nada. E aí não pode ser assim. Por isso que o caminho é apertado e a porta é estreita. Quando Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então quem deseja ir aos céus precisa submeter-se ao senhorio de Cristo, passar pela porta estreita e permanecer no caminho apertado. Senão não chega aos céus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu, querido? Querido irmão, querida irmã, não há meio termo, não há como dar jeitinho. Ou Cristo é o Senhor de tudo na nossa vida, ou Ele não é o Senhor de nada em nossa vida. A fé, para que ela seja viva, ela precisa se comportar dessa maneira, porque não é de outra maneira, é a Escritura que está dizendo. Então, depois que Paulo deixa isso claro, e isso é tanto para o judeu quanto para o grego, porque no versículo 11 ele vai começar a apontar para todos os homens, para todos os povos. Ele diz aí, ó, versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E aí Paulo mais uma vez vai lançar a mão de Isaías 28, 16. Todo aquele que nele crê não será confundido. Perceba que Paulo está baseado o tempo todo nas Escrituras. E ele diz, porquanto a Escritura diz. Percebam que ele usa quase que a linguagem de Jesus lá na tentação no deserto. Está escrito. Está escrito.
Então, querido, eu e você, como discípulos de Jesus, como servos do Senhor Jesus, nós não temos outro caminho a não ser andar pelas Escrituras. O que está escrito é o que está escrito. E nós precisamos crer e viver o que está escrito. E não tem essa de querer renovar a Escritura, como alguns andam propagando por aí. Não há essa de renovar a Escritura, nem de alterar a Escritura, porque o que Jesus deixou escrito está escrito, e para o nosso ensino está escrito. E Apocalipse vai dizer lá no último capítulo, João escreve, Apocalipse 22, todo aquele que tirar um tio ou uma vírgula, ou acrescentar, receberá toda a maldição escrita nesse livro. Então, querido, não ouça o pregador ou os pregadores, porque são mais de um, que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque a Bíblia já é atual. Porque Deus que escreveu a Bíblia, ele é atemporal, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele está vendo a história toda. Deus não precisa ser atualizado coisa nenhuma. Os que andam falando isso são homens pervertidos com um coração cheio do engano do diabo. E é preciso, então, pregar a palavra como ela é. Todo aquele que nele crê não será confundido. E aí Paulo vai dizer no capítulo 12 que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Paulo vai voltar na expressão Senhor, Kyrios. Ele é o Senhor de todos, tanto de gregos, como judeus, como romanos, brasileiros, japoneses, americanos. Todos nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, todos quantos quiseram. E quantos quiserem se colocar debaixo do senhorio de Cristo, não há distinção para nenhum de nós. Toda a cultura, todos os costumes, toda a língua tem o mesmo direito à salvação. Não há distinção, Deus não fez acepção de pessoas. Deus quer salvar o judeu e aos gentios, todos os povos que não são judeus, são gentios. E todos eles o Senhor ama da mesma forma. E o versículo 12 ele deixa isso muito claro. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aí o versículo 13, ele vai dar o detalhe de invocar, porque todo aquele que invocar aí é adoração, é testemunho, é decisão. Essa palavra é interessante. Todo aquele que invocar, o nome do Senhor será salvo. Mas invocar envolve adoração a Deus, envolve o testemunho de Deus, e envolve a minha decisão de seguir a Deus. Seguir a Deus significa me submeter a Ele e a sua palavra. Isso é invocar. Então, querido, quem vai ser salvo? Aquele que decidir seguir a Deus. Aquele que decidir andar com o testemunho de Deus. Aquele que decidir adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse vai ser salvo sem distinção, sem acepção de pessoas. Mas no versículo 14 e 15, Paulo ele rasga o seu coração e Paulo coloca para fora um peso da sua vida, do seu ministério, aquilo que ele carrega o tempo todo dentro dele. Paulo ele foi chamado para pregar aos gentios, mas também aos judeus. Cada cidade que ele ia, ele primeiro ia às sinagogas judaicas, e ele pregava aos patrícios, aos da raça dele, e depois ele então para os gentios. E aqui Paulo ele externa a sua preocupação, versículos 14 e 15, porque no versículo 13 ele deixa claro, ele entende que a salvação é para todos os homens. Porém tem um detalhe.
E aí Paulo vai expressar a preocupação que está no seu coração. Vamos comigo, versículo 14. Ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo sempre indo ao Antigo Testamento. Você percebeu isso? Quão formosos. E aí, mais uma vez, ele vai citar Isaías. Daqui a pouco a gente vai a esse texto. Mas, queridos, o peso do coração de Paulo é que ele sabe que qualquer homem, em qualquer parte, que invocar a Deus vai ser salvo. Mas eles só vão poder invocar em um Deus de quem eles ouviram falar. E Paulo sabia que a tarefa era grande, havia uma imensidão de território que ele não tinha ido ainda. E Paulo parece que ele toma essa responsabilidade para si próprio. Parece que ele carrega esse peso de que ele teria que ir em toda a terra até os confins do mundo. E eu quero olhar alguns versículos com os irmãos, desde a sua conversão, lá em Atos capítulo 9, quando Deus fala com Ananias, aquilo que está no coração de Paulo. E esse peso, querido, deve estar no coração de cada cristão em qualquer parte do mundo. Se eu e você e cada cristão no mundo tiver esse peso que Paulo teve, o evangelho vai correr pelo mundo afora. Vamos comigo a Atos. Volta só um pouquinho aí na tua Bíblia. Atos capítulo 9. Lá na conversão de Saulo, no caminho de Damasco. Saulo está respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele jamais imaginaria que ia ter esse encontro com o Senhor. Atos 9, vamos ao versículo 15. Ele está orando, já teve um encontro e Deus fala com Ananias. E diz assim o texto: mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Percebam que a tarefa de Paulo era levar o evangelho para quem? Gentios e reis. Paulo ia falar para autoridades. Paulo ia falar para pequenos e grandes. Foi um tremendo privilégio. Mas também aos filhos de Israel. E Paulo entende isso. Ele traz esse peso para o coração dele. E ele sabe que precisa levar o evangelho até os confins da terra, porque os gentios estavam espalhados em todo canto. Então, quando ele está escrevendo os Romanos, ele está externando esse peso. Quando ele diz: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue a palavra para eles? E como pregarão se não forem enviados? Porque Paulo foi um missionário enviado lá da igreja de Antioquia. Atos capítulo 13 é o texto que nós já vimos. Mas ele traz esse peso. Vamos a Atos 26. Paulo perante Agripa dá o seu testemunho e ele fala então dessa responsabilidade que Deus, o Senhor, tinha incumbido a ele. Atos 26, versículo 16. Vamos ler até o versículo 20. Paulo está falando perante o rei Agripa, sua esposa, e perante Festo, sua esposa, e mais alguns. Ele está dando o seu testemunho. E lá no versículo 16 ele diz o seguinte: mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus,
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Queridos, percebam que Paulo ele faz exatamente o que Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Lembra? Quando nós estudamos Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Paulo, ele começa em Damasco porque lá em Damasco, no caminho de Damasco, ele se converte. Então, quando ele é batizado lá pelo ancião que foi até ele, temeroso, ele está em Damasco. Logo ele começa a testemunhar ali. Ali era a sua Jerusalém, onde nós estamos é a nossa Jerusalém. Onde você está, na Espanha, no Nordeste, seja onde você estiver, no Rio de Janeiro, aqui é a nossa Jerusalém. Ele diz aí, eu comecei em Damasco e em Jerusalém, porque depois ele foi a Jerusalém ter com os apóstolos, lá ele pregou, testemunhou, por toda a região da Judéia e aos gentios. Aos gentios ele está indo nas viagens missionárias, e quando ele é preso, ele já tinha concluído a terceira viagem missionária, quando ele volta por Jerusalém, e lá então ele é preso pelos judeus. Então Paulo ele é servo de Cristo, ele entende o senhorio, ele entende a mensagem, ele entende que ele precisa pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Ele então vai pregando aonde ele vai passando. E Paulo é um camarada que tem a visão do reino de Deus, ele tem a visão da palavra, ele tem a visão do senhorio de Cristo e ele é obediente à palavra. Como eu disse domingo pela manhã, missões é uma questão de obediência. Quando perguntaram a Sophia Miller, missionária aqui no Amazonas, no Brasil, na década de 40, 50, ela era uma americana de Nova York, se converteu, veio para a Colômbia, entrou ali no Rio Amazonas, quando se deu conta estava já no Brasil, porque ela veio descendo o Rio Amazonas. E um dia perguntaram a Sophia Miller, como foi o teu chamado missionário? E ela então responde, eu não tive chamado, eu li uma ordem e eu obedeci. Ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, querido, missões é uma questão de obediência. E Paulo, quando ele está escrevendo aos irmãos de Roma, ele está externando esse peso de responsabilidade de ir aos quatro cantos da terra. Mas eu quero ir a mais um texto, e agora em Romanos, lá no capítulo 15, no final da carta, Paulo ele vai falar dos seus projetos, dos seus planos. Ele não estava satisfeito do que ele já tinha feito, ele queria ir mais adiante. Romanos 15, vamos comigo. Romanos, capítulo 15, verso 19. Veja o que Paulo diz aí, Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito. Olha aí, mais uma vez Paulo citando as Escrituras do Antigo Testamento. Antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também, muitas vezes,
me senti impedido de ir visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Queridos irmãos, o coração de Paulo ardia o tempo todo para ir aos povos não alcançados. E ele queria ir lá no extremo da Europa, até a Espanha, que já faz divisa lá com o mar. E ele queria antes passar em Roma, que é a Itália, antes de ir à Espanha. E queria ser enviado por eles, pela igreja de Roma, até a Espanha. A gente não sabe se Paulo consegue chegar à Espanha, a história não diz. Mas o importante é que Paulo está imbuído dessa tarefa de pregar o evangelho aos povos não alcançados. Paulo tem esse peso. Quando ele diz lá em Romanos 10, volta comigo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles vão invocar aquele de quem eles não ouviram, aqueles em quem eles não creram? E como eles vão crer se eles não ouviram nada sobre esse Jesus? E Paulo então faz essas 4 perguntas. Como invocarão aquele em quem não creram? E eu e você precisamos responder a pergunta de Paulo. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso, querido, a tarefa de enviar missionários aos povos não alcançados, ela é bíblica. E ela ainda precisa ser obedecida. Nós não temos escolha. Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. E o corpo obedece, o corpo faz aquilo que a cabeça manda, pensa, aquilo que a cabeça determina, orienta. E Cristo é o Senhor. Embora, algumas vezes ele diz, não vos chamo mais de servos, e sim de irmãos, de amigos. Cristo nos traz para a intimidade. Mas ele não deixa de ser o Senhor da igreja. O meu Senhor e o teu Senhor. Se ele mandou, ele deu uma ordem. Se ele deu uma ordem, eu e você temos o dever de cumprir. E se nós não cumprimos, nós estamos em desobediência. Logo, a maior parte da igreja hoje brasileira está em desobediência à ordem de Cristo, que mandou ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele prometeu e garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para a glória do nome dele. Amém, querido? Portanto, missões é uma questão de obediência. Eu e você temos a obrigação de estar envolvidos na obra missionária. Sabemos que nem todos irão aos campos transculturais, mas eu e você precisamos estar envolvidos na pregação do evangelho aqui e orando e contribuindo para aqueles que estão se entregando ao campo missionário, para ir e fazer discípulos de povos não alcançados ao redor do mundo, queridos. E é interessante que Paulo, quando ele diz aí, versículo 15, vamos comigo, Romanos 10, verso 15, quando ele termina a 4ª pergunta, ele volta a Isaías, e agora é Isaías, capítulo 52, quando ele diz aí, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Os pés dos que anunciam as coisas boas. Cada missionário que vai pregar a palavra, ele está levando as boas notícias, as boas novas do Evangelho. E Paulo segue citando Isaías.
lá na frente, quando ele, no versículo 20, Romanos 10, verso 20, ele diz aí: e Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Os gentios. Então lá atrás, querido, missões, lembra que no domingo de manhã eu falei, missões não é algo do Novo Testamento, é desde Gênesis e vai até Apocalipse. Isaías é o profeta messiânico que tem uma visão clara do futuro, e ele fala do Messias, e ele fala da pregação do Messias aos gentios, aos povos não alcançados. Ele então traz aí, e agora ele fala o nome do profeta, Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não procuravam por mim, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E esse é o papel do missionário, ir aonde ninguém está querendo saber de Jesus e levar as boas novas do Evangelho para que tenham oportunidade de ouvir, e ouvindo eles creiam, crendo eles invoquem o nome do Senhor, e invocando eles sejam salvos, para a glória de Deus. Amém? Querido irmão, querida irmã, essa é a tarefa da igreja que não está terminada. E eu e você, se somos servos de Cristo, temos a obrigação de cumprir a tarefa inacabada. Paulo, ele é um servo. Ele submete ao senhorio de Cristo. E eu e você também precisamos ser servos de Cristo e obedecer o mandamento de ir e pregar o Evangelho aos de perto e aos de longe. Se eu não posso ir longe, eu então vou sustentar as cordas, eu vou orar pelos missionários, eu vou contribuir com os missionários, eu vou escrever, animar, fortalecer os missionários, para que eles então sejam a nossa boca lá entre os povos não alcançados da terra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido irmão, querida irmã, se envolva na obra missionária, ore pelos missionários, invista nos missionários. Não deixe de contribuir com sua oferta missionária, porque é um dever da igreja ir e pregar aos povos não alcançados da terra, para que eles ouçam do Senhor Jesus e tenham a oportunidade de crer ou não. Aqueles que crerem serão salvos. E precisa estar claro para nós que nem todos vão crer. Paulo diz aí no versículo 16, também citando Isaías, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A gente sabe que nem todos vão crer, mas não tem problema. Como diz o profeta Ezequiel, quer ouçam, quer deixam de ouvir, hão de saber que há profeta no meio deles. Eles precisam ter o privilégio, a oportunidade de aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. E como eles vão crer? Com a pregação do Evangelho. Verso 16 ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não há nenhuma oportunidade, se eles não ouvirem, deles crerem. Para que creiam, precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.